Paz seja convosco, obrigado. Amém. Deus abençoe a nossa estada aqui nesta noite. E eu quero fazer a leitura de um texto para a gente meditar, aproveitar bem o nosso tempo. Vamos abrir as nossas Bíblias, segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, capítulo 12, verso 9, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, que diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade que nós estamos tendo de poder estarmos na tua casa nesta noite. Eu te peço, meu Deus, nesta noite de oração, noite do teu poder, noite da tua graça, noite da tua bênção, eu te peço, Senhor, abra as comportas dos céus e derrame o poder do Espírito Santo sobre nós. Derrame o poder do Espírito Santo sobre a tua igreja. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, abençoe cada um de nós. Abençoa os pastores, missionários, o diaconato, abençoa as crianças, abençoa os jovens, adolescentes, as famílias, que todos nós sejamos grandemente abençoados nesta noite, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe e podei vos assentar. Muito bem. Eu quero meditar com você, antes de orar, só na primeira parte do versículo, é a parte A do versículo. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Que é graça? Graça é favor. Graça é favor. Que é favor? Proteção. Graça também representa benefício, melhoria, bem, coisa de valor, aquilo que é bom. Então, quando Paulo pediu ao Senhor, ele fala inclusive que ele fez um pedido 3 vezes. Geralmente o judeu, na sua oração, ele faz uma oração só. Ele faz um pedido só, ele fez aquele pedido, ele não vai repetir depois. Ele pede uma vez só e acabou. E Paulo já tinha pedido 3 vezes. Ele faz essa referência. 3 vezes eu pedi ao Senhor para que ele tirasse esse espinho na carne, mas ele não me respondeu e me disse: a minha graça te basta. Então, a graça de Deus é proteção, a graça de Deus é benefício, a graça de Deus é melhoria, a graça de Deus é bem, a graça de Deus é coisa de valor, a graça de Deus é aquilo que é bom. O Salmo 103 diz assim: é Ele quem enche a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. Então, a minha graça te basta. Hoje, você vê as pessoas, às vezes,
dando algum ensinamento, dizendo: olha, se você não tem uma casa para morar, se você não tem um carro novo, um carro bom, então Deus não está contigo. Eles medem, as pessoas medem a sua vida com Deus pelos bens materiais, pela sua condição física. Eu já vi até a igreja deixar de levar a ceia para a pessoa que está doente, porque a enfermidade que a pessoa tem está dizendo que Deus não está com ele. A ignorância é tanta que a pessoa diz que quem está doente, Deus não está com ela. E as pessoas acreditam. Então eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. A Bíblia diz que essas coisas, o próprio Jesus diz, essas coisas foram ocultadas aos sábios e entendidos e reveladas aos pequenininhos, reveladas aos pobres. Então, irmãos, olha, a minha graça te basta. Então, o que é que identifica um homem de Deus, uma mulher de Deus? O que é que identifica? É o bem material que ele tem? É a saúde impecável que ele tem? De forma nenhuma. Isso não quer dizer nada. Isso não representa absolutamente nada. Deus não está preocupado com isso. E aí, quando alguém fala isso, as pessoas ficam correndo de um lado para outro para procurar a procura de bens materiais, a procura de saúde física. E achando, aí ele escuta que quem não tem saúde física, Deus não está com ele. Quem não tem uma mansão para morar e um carrão de luxo, Deus não está com ele. É mentira, isso aí é pregação de falso profeta. Vou mostrar para vocês da Bíblia. O que representa um homem de Deus? O que é que revela uma mulher de Deus? O que revela um homem de Deus? Veja bem, olha. Os grandes homens de Deus tiveram que aprender a confiar e a andar com Deus. Então, quem é o homem de Deus, a mulher de Deus? É aquela que aprendeu a confiar e aprendeu a andar com Deus. Isso não significa bem material. Isso não significa saúde física perfeita. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é medida pela sua condição física. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é medida pelos bens materiais que ela possua. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela é conhecida porque ela aprendeu, primeiro, confiar em Deus. Segundo, aprendeu a andar com Deus. O que é confiar? Confiar é fazer o que Deus mandar sem medo. Confiar é fazer o que Deus mandar sem medo. A gente tem uma ilustração muito simplesinha. Você que é pai, se você entrar num poço de 7 metros, 8 metros, você já não consegue, quem está na beira do poço não consegue enxergar a água nem o fundo. Você consegue enxergar até um certo ponto. Aí um pai entra no fundo do poço e o filhinho de 3 anos dele chega lá na beirada do poço. Papai, o senhor está onde? Eu estou aqui embaixo, filho. Aí o pai fala assim: filho, pode pular que o papai vai pegar você. O que você acha que vai acontecer? Hein? A criança vai pular, sabe por quê? Porque ela confia no pai e sem questionar. Você vai me deixar cair, pai? O senhor vai me deixar afogar? Não. Ela vai confiar, ela não terá medo de fazer aquilo que o pai mandou ela fazer. Isso é confiar. O que é andar com Deus? Andar com Deus é viver na total dependência dEle. Total
dependência de Deus. Não é depender de político, não é depender de homens, não é depender de circunstâncias, não é depender de conta bancária, não é depender, é depender exclusivamente de Deus. Isso é que é andar com Deus. Vamos lá, nós temos alguns exemplos aqui. Tem muitas pessoas que falam assim: pastor, eu tenho um problema de saúde, e às vezes eu venho pedindo a Deus para Deus me restaurar. Então hoje nós vamos aprender algumas coisas importantes aqui. Quero dar o primeiro exemplo aqui de Moisés. Deus ensinou Moisés a confiar nele no encontro que ele teve com Deus no Monte Sinai. A confiar e a andar. O que Moisés tinha? Lá está registrado aí no capítulo 4, aqueles irmãos que gostam de anotar, gostam de ver, capítulo 4, do 2 ao 4. Quando Moisés aproximou-se daquela sarça que o fogo queimava, que é o símbolo aqui da nossa, a sarça que queimava, mas não se consumia, não se desfazia. Aí ele ouviu uma voz: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que pisas é santo. Aí ele tirou: quem és tu, Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para libertá-los. E eu te enviarei a Faraó para que você tire meu povo do Egito. Fizeram até uma canção com esse hino, com essa mensagem: tira meu povo do Egito. Mas Moisés era gago, preste bem atenção, gago. Moisés, ele era pastor de ovelhas, então ele precisava aprender duas coisas: a confiar e a andar com Deus. Porque essas duas características, confiar e andar com Deus, é que define o homem de Deus e a mulher de Deus, e não o que ele tem de bens materiais ou de outras coisas, ou saúde física. Moisés era gago. Deus falou assim, Senhor, mas quem sou eu para ir lá falar com o Faraó? O que você tem na mão? Um cajado. Então você vai entregar esse cajado. O cajado de Moisés era o que ele protegia a si mesmo, era a sua proteção, era a proteção das ovelhas, era a sua maneira de se conduzir para não tropeçar, porque quando você anda com a coisa escorada, te dá mais segurança numa descida, numa subida, no meio das pedras. Se você está segurando qualquer coisa que você possa escorar nela. Então o cajado de Moisés representava a sua proteção, a sua segurança e a segurança das suas ovelhas, que ele cuidava das ovelhas do seu sogro. O que você tem na sua mão? Me entrega isso aí. Você vai aprender a andar com Deus. Você vai aprender a confiar em Deus. Joga esse cajado no chão. Deus tomou dele a proteção dele, para ensinar ele a confiar, para ensiná-lo a andar com Deus. Joga o cajado no chão. O cajado virou uma serpente. Virou uma serpente e veio para cima de Moisés. Pode ficar tranquilo. Agora torne
a pegá-la pela cauda. Quando ele vai, olha como é que Deus estava ensinando Moisés a confiar em Deus. Essa serpente que o cajado dele transformou é aquela nágea cuspideira. Ela é uma das cobras mais perigosas daquela região, da Índia, da Ásia. É uma cobra venenosa, mas perigosa, porque ela fica em pé, ela abre o seu pescoço, engrossa o seu pescoço e vira e vai acompanhando, violenta, brava, e o bote dela é longo. Deus falou assim: pegue pela cauda. Ele foi lá, pegou pela cauda, virou um cajado novamente. Deus estava ensinando ele a confiar e ensinando ele a andar com Deus. Agora enfia a sua mão dentro da sua roupa. Ele enfiou a mão na roupa. Tire a sua mão. Quando tirou, estava branca, leprosa. Meu Deus, eu estou leproso, eu estou doente. Enfia a sua mão novamente. Enfiou a mão. Quando tira, está normal outra vez. Então eu posso confiar em tudo que Deus mandava fazer. Está dando para você entender? Mas a minha gagueira, como é que eu vou falar para Faraó? Faraó, como é que eu vou falar para ele? Ele não vai me escutar, não vai me atender? Não, o seu irmão será a tua boca. Arão será a tua boca. Então eu tenho que confiar em Deus, e agora também tenho que aprender a andar confiando em Deus, porque Arão, ele vai falar através de mim, ou eu vou falar através da boca de Arão, meu irmão. Então eu já não posso mais me livrar do meu irmão. Quantas vezes a gente quer livrar de alguém? Veio ele aqui na minha casa, oh meu Deus, oh misericórdia. Veio ela, fecha tudo. Você não vai ficar livre do seu irmão, não, porque ele será a tua boca. Às vezes Deus ensina a gente colocando pessoas até que vai nos trair lá na frente, porque se você depois seguir a sequência, o próprio irmão traiu Moisés. Mas ele tinha que aprender a confiar em Deus, mesmo que houvesse traições, mesmo que houvesse frustrações e decepções. Então, Deus não curou a gagueira dele. Deus podia tocar na língua dele e falar: você vai falar perfeito. Então eu quero dizer uma coisa para você: nem todo mundo será curado e nem todo mundo vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Então, olha, a única coisa que Moisés achava que podia confiar, Deus tomou dele, que era o cajado, e não tirou a sua gagueira. Sabe por quê? A gagueira de Moisés era a marca de Deus na sua vida. A marca de Deus. A marca de Deus não é carro importado. A marca de Deus não é mansão. A marca de Deus não é sapato de 2, 3 mil. A marca de Deus não é terno de 4, 5 mil. A marca de Deus não é vida luxuosa. A marca de Deus são homens e mulheres que aprenderam a confiar e a andar com Deus. Jacó no encontro com Deus, Jacó era saudável. No encontro com Deus, ele ficou manco. Meu Deus, eu não mancava.
Mas depois do meu encontro com Deus, eu passei a mancar. A manqueira, existe essa palavra, manqueira? A mancação, a mancava. Acho que não tem nada disso do Aurélio. Se o Aurélio tiver assistido, falou: pode mandar o cara parar aí. Jacó, até hoje, por que ele mancou? Ele passou a mancar. Mancar de vez em quando eu manco, né? De vez em quando, você vai mancar, você... No encontro com Deus, naquela madrugada, no Vale de Jaboque, ele mandou passar tudo, falou: eu tenho que acertar minha vida com Deus, passa tudo. Eu tenho que acertar minha vida com Deus. Quando passou tudo, ele ficou a sós com Deus naquela madrugada. Aí apareceu um anjo para ele. Ele agarrou aquele anjo, segurou e falou assim: olha, eu não te deixarei enquanto você não me abençoar. E foi lutando com o anjo, agarrado no anjo. Eu não te deixarei enquanto não tu me abençoar. É aquela sede que a pessoa tem de Deus, aquela sede de mudança, aquela sede de querer ser pessoa do bem, é aquela sede, aquela vontade de ter uma vida melhor, uma vida com Deus, uma vida saudável, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de vitórias. Ele agarrado ali com o anjo, e o dia começou a clarear e ele não soltava. Para soltar, o anjo teve que tocar na coxa dele, no nervo da perna. Quando tocou no nervo da coxa, é como já viu no futebol, ele chama de tostão. Quando a pessoa dá uma joelhada na coxa, que pegou o nervo da perna, ele sentiu, aí soltou o anjo. Aí o anjo se afastou. O anjo se afastou e falou assim: olha, como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O seu nome não será mais Jacó, mas seu nome será Israel. E até hoje, eles não comem essa parte dos animais, que é a parte da coxa, em lembrança, em memorial do que aconteceu com o patriarca Jacó. Jacó, no encontro com Deus, ele passou a mancar. Então, esse mancar de Jacó era exatamente a marca de Deus na sua vida. Tem muita gente que abandona Deus, abandona tudo, por causa de um probleminha que apareceu. Você nem sabe que Deus está ali por trás, trabalhando ali, fazendo de você, preparando você para confiar e preparando você para andar com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Paulo, foi o texto que nós lemos aqui. Paulo era um homem saudável. Falava 5 idiomas. E agora aparece o espinho na carne. Muitos intérpretes, teólogos dão interpretação que ele tinha um problema na vista. Eu não acredito, porque por que ele foi pedir, depois de muitos anos, a cura desse problema na vista? Só a igreja de Coríntios, que ele relata isso aí. Mas ele mesmo já explica. Mensageiro de Satanás foi enviado para me esbofetear, para me não exaltar com as revelações, visões que o Senhor Deus tem me dado. Que espinho na carne é esse? A própria vida de Paulo, se você lê, você percebe que Deus acabava de usar ele aqui. Ele não tinha nem tempo de comemorar a libertação de uma pessoa, e aí vinham as pessoas já chicote nele. Paulo um dia apanhou tanto que ele foi jogado na beira da estrada como morto. Lá numa cidade de Éfeso, se não me falha a memória, agora o nome da cidade.
Ele libertou uma moça que tinha um espírito de adivinhação. Aí os donos que usavam aquela moça para ganhar dinheiro, o seu lucro, vendo o seu lucro ir embora, eles denunciaram Paulo e Silas. Eles apanharam, chicotearam eles, açoitaram ele. Açoites são 40 chicotadas. 40 chicotadas em Paulo, 40 chicotadas em Silas. E depois acorrentaram ele no fundo da cadeia. Esse é o espinho na carne. Às vezes você fala: meu Deus, hoje eu estou feliz, e começa a expandir a sua alegria. Então, de repente, amanhã você fala: não é possível, ontem eu estava rindo e hoje eu estou chorando. Esse é teu espinho na carne. Se a pessoa, se a gente ficasse rindo mês inteiro, semana inteira, ano inteiro, como é que a gente seria? O nariz levantava, ficava empinado, mas Deus sabe trabalhar, Deus sabe modelar o nosso caráter, Deus sabe modelar a nossa vida. Como um grande oleiro, Ele sabe lapidar essa pedra bruta e transformá-la numa joia preciosa. Ele sabe fazê-lo. Já estou quase encerrando para a gente orar. Paulo pediu 3 vezes: Senhor, me tira isso aí. Deus falou: minha graça te basta. A minha graça, o meu favor, minha proteção, meus benefícios, minha melhoria, o meu bem, a coisa de valor, o que é bom, tudo isso aí eu vou te dar, Paulo, porque isso basta para você. Preste atenção agora. Spurgeon foi um grande pregador inglês. Quando ele estava pregando, era trens que vinham de tudo quanto é lado, carro, caminhões, as multidões superlotavam estádios para ouvir Spurgeon. Tem um monte de livro dele por aí. Eu tenho uns 2 ou 3 livros dele em casa. Spurgeon, sabe com quantos anos ele morreu? 51 anos de idade. E sabe o que Spurgeon tinha? Uma doença degenerativa. O que é uma doença degenerativa? O próprio nome já diz: vai degenerando a pessoa, vai comendo a pessoa, destruindo os órgãos vitais da pessoa. Quando Spurgeon morreu, com 51 anos, ele era tão amado na Inglaterra, que ninguém deixou ele ser sepultado. Ele ficou 1 semana, embalsamaram o seu corpo, e ele ficou 1 semana sendo velado, de tão querido que era Spurgeon, e Deus nunca o curou. Nunca o curou. Se você lê os livros dele, você chora. Era um homem que amava a Deus, era um homem que confiava em Deus, era um homem que sabia andar com Deus, mas morreu aos 51 anos de idade, com uma doença degenerativa, na boca de muitos falsos profetas aí. Ele morreu sem Deus, porque ele morreu doente. É o picareta que fala isso, é o falso profeta que fala isso, porque mede a vida de uma pessoa, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, pelo bem-estar dele físico ou material, e não tem nada disso na Bíblia. Tem muita gente que tem que aprender. E eu já estou encerrando. Lá no capítulo 4 de Lucas 25 a 27, olha o que Jesus disse assim, olha o que Jesus disse: muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias.
No tempo de Elias, o céu fechou e ficou 3 anos e 6 meses sem chuvas. O que aconteceu? Gado morreu, plantações se queimaram, a fome se alastrou pela terra de Israel. E aí Jesus falou assim, havia muitas viúvas em Israel. Quer dizer, passando no aperto, passando necessidade. Mas para onde Elias foi enviado? Para Serepta, que pertence a Sidom. Tem nada a ver com Israel. Sidom era uma cidade, um lugar que era pertencente aos cananeus. É como se fosse assim, aquela cidade que tem lá divisa com o Paraguai, como é que chama lá? Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu. É como Sidom, Serepta, que pertence a Sidom. Sidom era a cidade que divisava as terras dos cananeus. Então, para onde Elias foi mandado? Não foi para o seu povo, não. Foi para uma estrangeira. E quantas pessoas às vezes vêm na igreja, quantas pessoas que vêm na igreja e falam assim, puxa vida, eu estou pedindo a Deus para solucionar meu problema, já tem 1 ano que eu estou pedindo, chegou uma mulher ontem aqui, e Deus curou ela, libertou ela, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não está acontecendo nada, Deus está te lapidando, Deus está trabalhando nessa pedra bruta. Havia muitas viúvas em Israel, mas Elias foi enviado a Serepta, a uma pessoa que não tinha nada a ver com o povo de Deus. E aquela mulher teve muita comida na mesa dela, e ela era estrangeira. Jesus falou também, olha, havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Quem é que foi curado? Naamã, o Ciro. Está dando para você entender, irmão? Deus está mostrando que a nossa vida com Ele independe do nosso estado físico ou material. Não acredite na boca dos falsos profetas que quem tem uma enfermidade, Deus não está com ele. É mentira. Não acredite na boca dos falsos profetas que dizem, se você não tiver um carro bonito, um carro do ano, uma mansão, Deus não está com você. Mentira! 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 Porque o sinal do homem de Deus e da mulher de Deus é aquela pessoa que aprendeu a confiar e aprendeu a andar com Deus. Amém. Eu vou parar por aqui. Que Deus nos abençoe. Acredite nisso. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, independente do bem material ou físico que você tenha. Deus é contigo. Como foi com Moisés, como foi com Jacó, como foi com Paulo, como foi com Spurgeon. Quantas pessoas beneficiadas através das mãos e da oração de Spurgeon. E ele tinha uma doença degenerativa. Eu conheci um pastor, vou encerrar agora. Eu conheci um pastor que tinha o dom de cura. Ele curou, ele orava para a pessoa cega abria os olhos. E sabe como ele morreu? Morreu de câncer. Morreu de câncer. E aí? Como é que explica isso aí agora? Dá licença, tá, irmão? Como é que explica isso? Como é que esses falsos profetas explicam isso aí? Vai falar que ele morreu sem Deus? Só porque morreu com doença letal? Então nós temos que aprender, irmãos, a andar com Deus, confiar em Deus, não depende do nosso estado material
ou físico. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Nós não vamos fazer aqui, nós não vamos fazer o nosso reino aqui da terra. Nós somos peregrinos nessa terra, somos estrangeiros. Nós estamos esperando apenas o nosso rei nos chamar para tomar posse da nossa herança, para tomar posse do reino eterno, para tomar posse do lugar onde não haverá mais dores, do lugar onde não haverá mais sofrimentos, do lugar onde não haverá mais nenhum tipo de morte. Aleluia! Então, olha, acredite nisto. Homem de Deus, mulher de Deus, é aqueles que aprenderam a confiar em Deus e aprenderam a andar com Deus. Aleluia! Fiquemos em pé.